Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai terminar aí com o último exame dos minerais que a gente aprendeu até agora. Então, se você ainda não viu os outros exames ou sobre os minerais, assiste aqui, tá? Vou deixar o card dos vídeos aqui para você assistir. Hoje a gente vai falar então sobre o exame do potássio. Então, a gente vai ter algumas maneiras para a gente realizar esse exame. A gente pode utilizar o soro como amostra, o plasma ou a urina. No caso do soro e do plasma, o procedimento vai ser praticamente o mesmo. Vai só determinar ali essa diferença em relação ao tubo que a gente vai colocar, certo? Então, a gente pode ter também esse exame como calemia, potássio no soro, né? K no soro, podem ser alguns nomes que a gente pode também encontrar para diferir, né, esses níveis de potássio aí. O jejum ele vai ser obrigatório para todas as idades, no mínimo aí de 3 horas. Lembrando que de laboratório para laboratório pode ter interferência nesse horário aí que eles exigem. Esse exame ele vai ser fundamental nesse acompanhamento aí de indivíduos, né, com terapia com uso de diuréticos, com pacientes aí com problemas com nefropatias, principalmente já com insuficiência renal, ceacetose diabética, insuficiência hepática, além de ajudar, né, em pacientes que estão recebendo essa hidratação parenteral, né? Então é importante para saber como é que tá esses níveis desse potássio. Se o paciente está recebendo a dose certa, você tem que ajustar, então isso é bem importante. Também vai estar ajudando nesses quadros de hiperaldosteronismo primário e secundário e também o hipoaldosteronismo. Para o procedimento dessa prática, a gente vai precisar, após essa coleta, né? Então a gente vai fazer o garroteamento no paciente, vai fazer essa coleta de sangue. A gente vai aguardar 30 minutos e vai centrifugar isso na velocidade e no tempo determinado pelo laboratório. Então, cada laboratório vai ter uma padronização, então seguir essa padronização do laboratório. Vai enviar isso na seção em temperatura ambiente. Para o soro, a gente precisa de pelo menos 1 ml. No caso que a gente vai trabalhar com plasma, daí a gente precisa de no mínimo 0,5 ml. No caso do plasma, o que eu falei que diferia, né? Também essa quantidade de volume, mas também essa questão do tubo que a gente vai utilizar para armazenar esse sangue. Então, no momento que a gente coletou isso do paciente, no caso do plasma, eu posso utilizar o tubinho vermelho tranquilamente, tá? Mas no caso do plasma, eu obrigatoriamente tenho que ter heparina. Não pode ter outro tipo de substância, nem o EDTA, nem citrato, nada. Tem que ser a heparina, tá? Então, tem que ser o tubinho verde para a gente conseguir fazer essa análise aí dos níveis de potássio através do plasma. Então, só a gente lembrar, para utilizar a análise com soro, para o exame de potássio, eu vou utilizar o tubinho vermelho. Para analisar o plasma, vou usar o tubinho verde. Essa amostra pode ficar em temperatura ambiente em até 4 dias, tá? No caso, não conseguiu realizar esse exame em até 4 dias, aí vai para refrigeração e ela pode totalizar aí 7 dias de amostra, certo? Congelada, ela fica até 6 meses, tá? E lembrando, gente, essa data de período aí é em relação à data de coleta. Então, a partir da data de coleta, a gente começa a contabilizar esses dias, tá? Alguns interferentes na amostra é quando essa amostra sofrer hemólise. E os valores de referência, tá? Para esse potássio, a gente vai ver crianças até 7 dias de vida nos valores de 3,2 a 5,7. De 8 a 30 dias de vida, 3,4 a 6,2. 1 mês a 6 meses de vida, 3,5 a 5,8. De 6 meses até 1 ano, 3,5 a 6,3. E em adultos, 3,5 a 5,1, tá? Então, lógico, criança precisa um pouco mais do que nós, né? Conforme a gente vai aí evoluindo, né, nossa idade, que a gente vai avançando um pouco mais, esses valores são menores. Para o exame de urina, a gente vai ver os seguintes nomes: caliurese, potássio na urina, né, o K na urina. A gente também pode encontrar como possíveis nomes, né, também denominados para a gente determinar esses níveis de potássio. Esse exame de urina ela é muito importante para o diagnóstico, porque através do exame dessa urina que a gente consegue determinar se esse paciente ou não vai estar enfrentando algum processo renal
alguma patologia renal que está fazendo com que haja aí, né, níveis alterados desse potássio na urina. Então, isso é bem importante para o diagnóstico do paciente. Então, geralmente são exames que vão estar andando junto, né? O de sangue e o de urina. O valor de potássio, ele pode variar de acordo com a dieta e alimentação do paciente. Para a realização desse exame, a gente vai pedir que esse paciente faça a coleta de urina em 24 horas. Para isso, o paciente precisa ir até o laboratório, né, pegar o frasco adequado para que ele consiga, né, fazer essa coleta. Junto com esse frasco que a gente vai dar para o paciente, a gente também tem que dar uma ficha de instrução com tudo que o paciente tem que realizar, né? Todo o procedimento, medicamentos que podem dar alteração. Então, se às vezes o paciente faz uso, né, de polivitamínicos, que vão ter essa adição do potássio, é interessante esse paciente fazer a suspensão desse polivitamínico, pelo menos nesse período de coleta, aí um dia antes, né? Já fazer essa parada desse medicamento. E lembrando, né, todo medicamento deve aí ser consultado pelo médico se pode ser feita ou não a suspensão, né? Já com a instrução de coleta, como é que vai fazer, como é que esse paciente vai, né, armazenar essa urina, ela tem que estar refrigerada nessas 24 horas, ela não pode ficar sem refrigeração. Então, a gente tem que dar toda a instrução para o paciente, porque por mais que às vezes a gente fale, instrua o paciente isso em laboratório, o paciente vai chegar em casa e vai esquecer. Porque não é uma só coleta, são várias coletas, toda a urina que esse paciente vai ter, né, durante essas 24 horas. Então, o paciente coletou toda essa urina no período aí de 24 horas e imediatamente levar isso para o laboratório. As mulheres não podem estar menstruando, nem utilizando nenhum tipo de creme ou óvulo vaginal, pelo menos em 48 horas antes desse exame. Quando essa amostra chegar para a gente no laboratório, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é a identificação dessa amostra. Então, vai identificar qual o paciente, o volume que essa urina, né, apresentou, vai anotar tudo na ficha do paciente e vai armazenar isso refrigerado, tá? Para que não tenha alteração nessa amostra. Ela vai ficar numa temperatura de 2 a 8 graus até 7 dias e pode também ser congelada a menos 20 graus aí até 3 meses. Os valores de referência dessa amostra variam, né, de acordo com a dieta desse paciente, mas é em torno de 25 a 125 em 24 horas. Nesse período aí de 24 horas, esses deveriam ser os níveis, tá? Ok, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, né, de como proceder esse exame, deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui para responder vocês, ok? Até breve!